Fala comigo, meu povo, sejam todos bem-vindos. Está começando mais um podcast. Esse é o podcast TV Segurança em Jogo. E olha só, hoje é motivo de alegria. Os dois caras fera do mercado que ensina, qualifica, técnico, o cara que quer aprender. Tô falando mentira aqui, rapaziada. Douglas e Márcio. Meu, satisfação total, motivo realmente de alegria. Legal. Demorou um pouquinho para nós trazermos os caras aqui, porque eles não param, tá? Porque gerar conteúdo também e informação demanda um pouquinho de tempo. Bastante. Sejam muito bem-vindos. Parque obrigado. Segue na área, representado por esses dois caras. Muito obrigado pela presença. A gente agradece o convite. Realmente já era para ter feito algum tempo atrás, mas as agendas. Mas agora deu certo. Vai ver na hora certa, é o isso que aí. importa. A hora é certa. Pessoal, olha só. A TV Segurança em Jogo está proporcionando aqui vários bate-papos. Para quê? Para poder aproximar, né? A gente fala que tem o costume de falar que quando você conhece a história, se aproxima e você realmente se identifica. Não é isso que acontece? A gente conecta, né? Exatamente, Marcelo, a gente conecta. Desde cara aqui, eu quero que vocês falem para mim, o Douglas ou o Márcio, rede social da Parque Segue, como a gente entra em contato, um técnico que estiver vendo aqui, pô, gostei, quero fazer um curso, agenda, fala para nós. Qual é a rede social da Parque Segue? A rede social nossa hoje, que é até a mais acessada, onde a gente consegue ter toda a parte de atualização diária do que está acontecendo, né? É o Instagram, que é @ParqueSegueOficial, e também no próprio Facebook. E o site, né, que é www.parqueseg.com, onde tem toda a nossa grade de treinamentos. Oh, ok. E é muito simples de achar, né, meu velho? Colocou Parque Segue lá em qualquer rede social, aí. vai aparecer. Vai aparecer, é verdade. Olha só, pessoal, tem muita história bacana. No bastidor ali já dava um podcast. É verdade. Porque tanta história, meu. Legal. E eu não sabia que vocês têm toda essa história que eu quero que vocês falem um pouquinho de cada um de vocês. Maravilha. Como surgiu a Parque Segue. Uma coisa eu sei da Parque Segue, tá? Que é uma baita de uma estrutura e que foi um sonho que eu quero que vocês contem. Maravilha. Beleza? Antes, deixa eu fazer um jabazinho aqui, porque Claro. ninguém vive sem. Olha só, tá passando aqui a estrutura dos caras pra você ver como que é incrível mesmo. Não estamos falando mentira. E nem estamos real. aqui para brincadeira. Pessoal, olha só, vocês conhecem a Faz Gold? Claro que conhece, a marca da confiança. Fonte Power Balloon é com eles, tá? Você quer uma fonte de qualidade, quer um Power Balloon de qualidade, conectores? Entre em contato com a Faz Gold. E também não posso deixar de falar do queridinho, o Mirovaldo. Aí, para não ficar esse nome, colocamos o nome de módulo inteligente de relé. Você quer iniciar um equipamento à distância, sem ter deslocamento técnico? Esse é o cara. E também, que já é desses caras aqui, Aliança Catraca. Olha, ela faz esse suporte aqui. Catraca personalizado, totem. Isso aqui já é de vocês. Esse é nosso. Beleza pura? Vai resolver um problema Tá, na Parque Segue. eu vou falar pro Du enviar mais uns dois pra vocês Maravilha. lá, pra vocês Show de fazerem bola. agora. Porque eu vi Isso que é vocês legal. têm umas estruturas lá Sim. que fica bem bacana pra demonstrar. A gente gosta de mostrar o que tudo que traz para ajudar o nosso instalador é importante ter na Parque Segue também. Isso, porque eu sei que vocês também são formadores de boas opiniões, Isso né? aí. É um influenciador do bem, então isso que a gente tem que realmente se focar e se apoiar. A gente estava falando ali no bastidor, o Douglas e Márcio, que é importante, cada um sabe onde vai alcançar os seus objetivos, né? Só que o que eu acredito que a gente tem que fazer em prol do nosso segmento. Exato. Afinal, a gente está falando de segurança, né? Com certeza. Então a gente precisa desse apoio. Mas vamos lá, cara. Eu quero saber quem é o Douglas Macari. Pô, um dia conversando, Douglas, só pra você saber, eu conversando com um camarada, Ricardo Cremonese. Ricardo. Ele falou, pô, cara, é um cara sensacional, aqueles caras lá da Parque Segue e tal. Eu falei, até liguei pra ele um dia, eu falei, pô, os caras me convidou pra ir lá, cara, fiquei muito feliz quando vocês me convidaram pra vir pra quando ir. abrimos São Paulo. Conhecer lá em São Paulo, né? Exatamente. E o Ricardo falou, não, pô, é parceiro, vai sem medo. Então, pro nosso público, quem é o Douglas, cara? Como que o Douglas se inseriu no mercado de segurança eletrônica? Bom, o Douglas começou nesse mercado. Se a gente contar a história inteira aqui, mas vou tentar resumir bastante, né? Na verdade, eu comecei lá em 99. Eu comecei trabalhando numa empresa, na Cronos, que é uma empresa do Sul. Certo. Ela já era grande no mercado do sul do país, na rede de distribuição, mas também estava na parte já de serviço, na parte de monitoramento de alarme. Então eu comecei mesmo, tinha recém me formado no Senai, e do nada apareci lá na Cronos com outro objetivo e
e perguntando para a moça lá na área técnica o que era o monitoramento de alarme. Fala, Douglas, fala que tu foi cobrar um rapaz que trabalhava lá. Foi cobrar uma rifa. E aí, do nada, cara, a moça assim para mim, a gente monitora alarme, instala e tudo que acontece na casa chega aqui. Eu disse, que legal, tal. E ela perguntando para mim, mas tu te interessa, tu é técnico? Não, eu me formei recém no Senai. E ela disse, a gente tá com uma vaga. Sim. E eu trabalhava em outro local, né? A gente tá com uma então vaga. foi cobradinho, já trabalhava. E aí, automaticamente, o diretor da empresa chegou na mesma hora, conversou comigo, isso era uma quarta-feira, se tu quiser, na segunda-feira tu começa aqui. E foi, tá? Eu gostei, eu vi a possibilidade de trabalhar naquilo que eu gostava, que era a parte de eletrônica, né? Eu sei... Cara, desde criança era aquele negócio de eu quero um carrinho, mas já focado no carrinho com motor, porque eu queria desmontar o carrinho para inventar pegar o motorzinho. coisa. Então, eu já estava predestinado para essa área. E aí, a segurança, ela começou ali, porque aí eu comecei a instalar alarme, eu fui para a Kombi. O pessoal tinha Kombi de instalação, então todo dia a gente ia para instalação. Aí, cada lugar, né? Então a gente instalava, e naquela época, 99 para 2000, eu lembro que os caras me deram 12 manuais. Esses aqui são os manuais que tu tem que estudar. Então tinha lá Seikar, Roconet, Micron, FBI, DSC, Paradox, CS... Cara, tinha 12 tipos de central e naquele momento eu peguei aquilo, cara, como é que eu vou dar conta? Até que tu entende que tudo é igual. Tem um princípio, né, parecido, né? Tudo é padrão. Tem um o que vai mudar é que uma central vai ter um diferencial a mais, o tempo de entrada e saída numa é no endereço, na outra é no outro endereço, a senha de acesso de uma é assim, a outra... E vai nessa. Mas com características iguais. Exatamente. Né? E aí dali veio, claro, a parte também de CFTV, que a Cronos instalava nessa época. Cheguei a ser supervisor na parte de atendimento do call center. E aí depois fui para a área de distribuição da própria Cronos. Fiquei 3 anos lá na área de distribuição. E aí depois tive uma empresa de serviço, né, depois disso. E fiquei um tempo nessa empresa de serviço. Vendi a empresa de serviço para um colega meu, que toca até hoje, né, é uma empresa grande lá no Sul. E aí fui parar também na parte de treinamento. Por quê? Porque quando eu fui para a área de distribuição na Cronos, que aí já era 2003, o pessoal me mandou para os fabricantes, faz o treinamento lá, porque tu gosta mais de falar, tal, faz os treinamentos e replica, volta e replica isso. Então eu ia para a Bosch, né? Na época, para HDL. Só absorvendo conhecimento, cara. Exatamente. E voltava e montava os cursos. Então, 2003... tá. Capacitar o próprio time ali. O próprio time e os clientes das distribuidoras. Boa. Então, começou ali com a CS, com a marca da Cronos, com a Bosch, e começamos ali. Então, eu comecei a gostar dessa parte de ministrar treinamento, e eu vi que quanto mais treinamento eu ministrava, né, dava essa qualificação, mais preparado eu ficava, né? Quando tu passa o conhecimento, mais conhecimento tu adquire também, porque essa troca de conhecimento com o aluno na sala de aula é importante, porque eles trazem muita coisa do campo, né? Ajuda isso para nós também. E as dúvidas também, né? Te ajuda a ir atrás de mais conhecimento. Isso aí. Por isso que eu digo que ninguém sabe tudo, todo dia tu está aprendendo algo diferente. E aí depois eu fui, até que então um pessoal que visitava lá a empresa da Intelbras, tinha uma vaga aberta lá para instrutor da Intelbras também. A Intelbras estava entrando recente na área de segurança, isso já era 2011, a Intelbras entrou em 2007. 2011 a Intelbras estava lá com crescimento alto na área de segurança eletrônica. Decolando, né? E aí fui para lá, né? Entrei na área de segurança eletrônica voltada ao segmento de segurança, também na parte de treinamento. Aí sim, treinamentos na área da CFTV, na área de alarme, na área de interfonia. E aí o leque é imenso, né? E aí foi realmente, aprendi muito dentro da empresa, né? Porque a gente tinha aí também um contato muito legal com o próprio P&D, qual tu tem aí uma abrangência de conhecimento com esse pessoal no dia a dia. Treinamentos que também foram importantes, treinamentos que a gente dava no dia a dia até avançado,
em company, no distribuidor, e outros treinamentos que também foi muito importante para mim, que foram os treinamentos voltados a projeto, qual eu fui dar o treinamento para a Presidência da República, em Brasília, fiquei 15 dias lá no Palácio do Planalto. São experiências totalmente incríveis, muito né, legal, cara? Que soma muito no currículo, né? Sindacta, Marinha, Exército. Olha só. Então, eu rodava o Brasil inteiro e fiquei nessa aí quase praticamente 5 anos, né? Nessa linha de treinamento. E aí depois acabei indo também para a parte comercial, na linha de incêndio, mas ali por volta de 2014, por aí, eu comecei tipo com uma ideia, pô, o mercado... Ele não é novinho não, viu, Márcio? Não é novo, né? Ele não é novinho não, Márcio. O cara engana, viu, Márcio? A cara engana, hein? Ó, vai ver, né? A cara engana. Aí a Mary Kay e o Botox. Já tem dado aí, mano. Mas assim, ó, e uma coisa que é muito legal, que o pessoal, poucas pessoas conhecem realmente, da linha de que convive conosco, é que quando eu fui para a Intelbras, eu já conheci o Márcio lá atrás. Porque eu ia perguntar isso, onde vocês se conheceram? O Márcio eu conheci em 2006, quando eu tinha uma empresa de projeto, né? Que depois eu vendi para esse colega, um colega muito meu, amigo, que hoje toca também essa empresa e é grande aí no Sul. E eu tinha um projeto que eu caí numa universidade lá e o cara queria um projeto avançado de controle de acesso nessa universidade na área de TI. E eu nunca vou esquecer, porque na hora do que eu fui no dia lá, os caras iam apresentar, abrir tipo uma licitação, o cara falou lá atrás assim, o diretor de TI, seguinte, o que eu quero aqui para a empresa é o Sistema Internacional de Segurança. E aí eu lá atrás, o pessoal acabou a reunião, o cara assim, alguma dúvida? Alguém ficou com alguma dúvida? E eu levantei a mão. Cara, o que é o Sistema Internacional de Segurança? 2006, eu não sabia o que era isso. Aí o cara falou... Tem que ver. O cara inventou, tem que ver. O cara foi bem taxativo. O que tu é, o que tu sabe, o que tu tem. Eu fui para os Estados Unidos recentemente. E lá, Caramba, olha, gostei dessa parada aí. Cara, foi taxativo. E ele assim, para entrar numa porta lá, tá? Onde há uma porta onde tu realmente tem alta segurança, tu tem que ter o que tu sabe, que é a senha, o que tu tem, que é o cartão, e o que tu é, que é digital. O cara tem que ter as 3 identificações para entrar na porta que eu quero aqui. Só que assim, em 2006, não tinha nenhum controle de acesso no Brasil que tinha as 3 tecnologias para autenticar. Tripla autenticação, né? Não existia um equipamento só, né? Não existia nesse mercado, nesse momento. E eu rodei a internet, rodei até que eu caí na Automatiza. E quem era o gerente da Automatiza nessa época? Que tocou mais de 10 anos na Automatiza? Márcio Rosin. O Márcio. E aí o Márcio no telefone falou assim para mim, cara, é assim, ó, a gente realmente não existe, mas tu me dá 24 horas que eu vou falar com o meu pessoal técnico aqui, o que a gente consegue te ajudar. No outro dia da manhã ele me ligou, cara, tens como vir na Pedra Branca? Eu morava em Tubarão, minha empresa é em Tubarão. Tem como vir na Pedra Branca, na Palhoça? A gente tem uma maneira de resolver isso. Eu fui, outro dia. Foi, não, brotou lá, né? Fui lá. Os caras me mostraram, assim, cara, legal, vai funcionar. Realmente foi muito rápido essa resposta dele. Instalamos, eu vendi essa tecnologia para uma grande universidade do Sul, depois acabamos instalando em mais locais para eles, porque realmente, apareceu só eu com o orçamento lá, né? Ninguém conseguiu ninguém, internacional, os caras falaram, nada. Meter isso aí não. E ali foi o primeiro contato que eu conheci o Márcio. E depois, quando a Automatiza ela foi vendida para a Intelbras, que o Márcio foi para a Intelbras também, né? A gente se reviu lá. O Márcio, encontrei ele num corredor. O Márcio, o que está fazendo aqui? Eu assim, trabalho aqui já há um tempo na Intelbras. Aí o Márcio, agora estou aqui também, que era da Automatiza. É verdade, a Intelbras comprou a Automatiza. E a gente começou de novo a se falar, né? Então eu tinha naquela época, como eu estava muito voltado a treinamento, o pessoal saía realmente das salas de aula, a gente tinha visita à fábrica, dava os treinamentos em company, mas eu sentia, porque a gente sempre se preocupa, e por isso que nasceu o ParkSeg, de a gente entregar o melhor conteúdo e saber que o cara realmente saiu preparado. Então, a gente se preocupa com isso. Então, o cara, principalmente, era uma época de muito entrante no mercado, umas novas tecnologias. Porque muita coisa acontecendo, né? Sim, o cara estava saindo de placa de captura, mini câmera, para um novo mundo que estava se formando na área de CFTV.
E aí, o que acontecia? O cara, aí tinha um senhorzinho do norte que ele falou para mim, o senhor, o cara era até síndico de prédio. O cara foi lá fazer esse curso, veio em Santa Catarina fazer o curso. E ele falou assim, cara, o curso do senhor foi excelente. Porque assim, ó, eu aprendi a configurar, eu vi, nossa, eu tenho outro olhar. A satisfação, né? A satisfação. Mas assim, mas como que vai ser quando eu voltar? Como é que vai ser a minha primeira instalação? Eu não cheguei pouco de insegurança. Eu não cheguei a passar o cabo realmente numa estrutura real. E aí eu comecei com essa ideia, cara, tivesse realmente um local, um cenário, uma casa, uma cidade. Ó, peraí, vamos lá. Então calma aí, que eu quero entrar nesse assunto já. Mas aí, ó, eu só quero voltar um negocinho aqui. Você lembra o ano que aí vocês se reencontraram ali, já automatiza em Teobras? Foi. Que aí, então já tem uma colisão aqui com você, Márcio. Porque assim, então você, teoricamente, você começou na Intelbras primeiro? Eu comecei em 2011 e o Márcio entrou... Eu entrei em 2013. 2013. Tá, mas aí virou a mesma empresa depois, então, mas você também já tinha um know-how aí. Porque para o público entender. Então, pegamos um pouquinho do quem é o Márcio. Ó, pessoal, não caiu de paraquedas, né? Na segurança eletrônica, né? Já vamos contar um pouquinho dessa história. Ó, o know-how aqui. Porque aí eu acho que Exato. quando vocês se juntam, vai fortalecer a mentalidade. É que nós vamos chegar nessa dúvida, nós vamos contar então, essa ideia. E o Márcio? Assim, quem é o Márcio, cara, para o pessoal conhecer? Bom, vamos lá então. Ele já entregou um pouquinho, que você era um cara que fazia muita coisa acontecer. Um pouquinho. Na verdade, eu estou no mercado também há um pouco mais de 18 anos. Não mente, viu, para nós também, viu? Ei, Douglas. Eu entrei... Apoio o Merck. Agradecemos. Eu sou mais moderno, Jequiti. Agradecemos aí esse apoio, né? Vamos lá. Então, eu entrei a minha entrada na segurança eletrônica, ela tem a ver com uma mudança na minha vida. Eu comecei a trabalhar com 16 anos, né? E eu trabalhei em banco. Comecei a trabalhar num banco e tive uma carreira de quase 10 anos no banco. Tem total apoio dos produtos comércios. E aí aconteceu. Aí teve um momento que eu fui empreender. Nesse momento eu saí para ter meu primeiro empreendimento, minha primeira tentativa como empresário, que não foi muito positiva, né? Onde eu tive que, tive que desfazer de bens, apartamentos, coisa toda. Enfim, foi um momento de reconstrução. Parece que a história se repete para todo mundo que quer empreender. E o que aconteceu? Eu tinha o dono da Automatismo, um dos donos era meu vizinho. Eu morava no mesmo prédio que ele, a gente era vizinho. E ele foi um dia oferecer um emprego para minha esposa, disse, na minha época era minha companheira, né? E ele falou, tem uma vaga lá e tal. Daí, só que eu tava precisando trabalhar. Não, eu vou. Mas tu vai querer? Não, quero. Quero saber. Tô precisando trabalhar, bora, velho. Quero saber, vamos embora. E aí foi uma vaga de vendedor, né, de vendas de controle de acesso. A Automatiza era uma fabricante de controle de acesso, fabricava fechador eletroímã, teclado de senha, autor de proximidade, controladora, catracas, né? Entrou no mercado de biometria, né? Empresa que tinha uma penetração no Brasil todo, né? Estava crescendo. Eu entrei, atendi o Sul, e aí viajei o Sul todo, vendendo distribuidor. Aí tinha que dar treinamento também. Então, fazia a venda e tinha que dar treinamento. Então, eu aprendi, eu esmiucei também, sempre fui muito curioso. Não sou técnico de formação, minha formação é administração, gestão, né? Mas sempre fui muito curioso, né? Aprendi a mexer, eu falava, o cara, esse cabo, não, usa cabo tal, configuração tal. Até hoje ele faz isso. A rede tem que ser assim. Não funciona. Mas o cara aprendeu, né? O cara achava que eu sabia instalar. Não sei. Mas sabia o que era bom. Tudo que tinha que falar. Uma maneira correta, né? Tudo certinho. Sim. Os termos, né? Que a gente fala. Pelo menos ele falava corretamente. Pronto, aí o cara falou, esse cara... Os treinamentos e tudo mais. A gente foi indo, foi evoluindo. Aí acabou... A empresa foi crescendo, a gente começou a montar um time novo, eu assumi a gerência comercial, que era feita por um dos donos da empresa, e a gente foi crescendo, né? Entrando nesse mundo do controle de acesso. Aí conheci o Douglas dessa época, realmente, né? Quando ele veio. Aí nós conseguimos, como nós éramos fábrica, tinha um P&D próprio, né? A gente acabou facilitando ali o desenvolvimento, essa adaptação, vamos dizer assim, do que ele queria lá, e a gente foi crescendo. Que para a época era uma grande novidade, né? Sim, não existia.
Então a gente participava sempre das feiras, né, de feira, de eventos. Então, a gente foi conseguindo construir esse trabalho, né, com a Automatiza, junto com um time lá também, um time fantástico que trabalhava conosco lá. Então foi nesse momento que a Automatiza para mim foi um marco, foi a minha entrada, né? E eu reconstruí a minha vida lá, consegui, né, crescer, graças a Deus. A gente foi desenvolvendo um trabalho, formamos uma equipe muito bacana, tive um respaldo sempre dos proprietários da empresa, né? Tanto que muita gente até brincava, achava que eu era o dono da Automatiza, porque... Quem dera, né, velho? Quem dera, né? Faltou a parte lá na verdade. Mas isso mostra o comprometimento, né, cara? De vestir a camisa, fazer pensamento direito. de como a empresa era sua, né? Então a gente sempre teve esse pensamento lá dentro, sempre de investir. Casa com o que você falou, né, cara? Entrega, né? Realmente é a entrega, né? Exatamente. É isso aí. Então a gente foi crescendo, a coisa foi acontecendo. E aí veio a Intelbras, né? A Intelbras acabou adquirindo a Automatiza em 2013 e naturalmente nós migramos lá para a Intelbras, né? A gente teve essa entrada, então foi criado um setor lá na Intelbras, tem todas as unidades de negócio. Certo. E aí foi onde eu entrei na unidade de controle de acesso, né? A gente assumiu, montou, que a Intelbras até então não tinha. Ela quis entrar nesse mercado e pela estratégia comercial que eles têm uma estratégia de aquisição de algumas empresas, né? Assim como Maxcom, Ingesu e entre outras, né? E fomos para lá, eu assumi o cargo de gerente nacional de vendas dessa unidade e continuamos o trabalho, né? Desenvolvendo o trabalho na Intelbras, aprendi muita coisa, né? A Intelbras é uma empresa muito grande, a gente aprendeu... Proporciona muito, né? Muito essa questão de gestão de canal, gestão, então sempre fui ligado a planejamento, gestão, vendas... Então, gestão de equipes, então a gente trabalha muito forte. Pós-graduação, literalmente falando. Faz o mestrado lá dentro. É verdade. E aí a gente aprende bastante. Aí acabei, nessa época, daí trabalhamos juntos, eu e o Douglas veio para a área comercial. É verdade. E quando eu fui para o comercial, o Márcio foi meu gerente, foi meu chefe. Olha aí. 2 anos, eu acho, em torno de 1 ano e meio. Isso. Aí teve a Intelbras, quando ela comprou a Ingesu, ela acabou, de um período, ela acabou unificando, chamando, né, de novos negócios. Então ela incorporou tudo que era de novo, né, controle de acesso, incêndio, acessórios, no break. E aí virou uma unidade, eu gerenciava essa unidade e o Douglas trabalhava, a gente trabalhou. E foi aí, boa, foi nesse link que a gente começou lá em 2014, 2015, estreitou a amizade? Começo de 2015, vamos dizer assim. O Douglas começou a trabalhar com a minha equipe, o Douglas começou a vir para São Paulo, a gente tinha um vendedor aqui que não deu certo, a gente migrou, o Douglas, quer ficar em São Paulo? Que 1 ano e 2 meses. O Douglas ficava aqui a semana inteira, final de semana voltava para casa. E nessas indas e vindas, quando eu vinha para cá para visitar cliente, a gente ficava no hotel. Jantava, batendo papo, e aí que a gente começou a conversar sobre mercado, sobre se conhecer histórias diferentes, e o Douglas me contou do sonho dele, e a gente tinha sonhos parecidos. Eu sempre gosto de frisar que a parte SEG é uma junção de sonhos. Porque o Douglas comentou que ele tinha ideia de construir um cenário real, e eu sempre tive a ideia... O pessoal me chamava de louco, tá? Loucos, normal. Na cidade, não tem como. E eu sempre tive a ideia de nós termos a primeira faculdade, universidade da segurança. Eu sempre tinha esse pensamento, nós temos que criar, porque o mercado está crescendo, a mão de obra não acompanha. Não era só treinamento, era uma coisa mais funda. Precisávamos entrar, ter uma universidade. A gente começou a criar ideias, a gente falou de ideias. Isso está no planejamento. Aí, eu já tinha visto no Senai, aqueles cenários reais, aquele caminhão que viaja. Puta, tem que ter um... Quando o Douglas falou da cidade, cara, é isso aí, sabe? Aí foi. Bacana, e a coisa velho. foi. E a gente falava de não só técnico, a gente tem que ensinar o cara a vender, o cara não sabe nem fazer proposta, vamos ajudar o cara até... A gente tinha, no começo da ideia, a gente pensava até em ter um portal para ajudar o cara a criar cartão de visita, um monte de coisa. Surgiu. Sim. Aí o brainstorm foi longe, né? Meu. Aí a gente pensava, vamos terceirizar treinamento de fabricante, tem muito fabricante pequeno que não consegue investir em instrutor, de repente nós vamos ser esses caras para os caras. Nosso plano de negócio inicial foi assim. E aí, nessas conversas, nessas viagens surgiu a ideia, foi... Mas é assim, velho, uma loucura a gente mesmo. conversava, o Douglas falava, aí jantava junto, e aí nessa aí vai amadurecendo a ideia. Aí foi falando. Aí saiu da Intelbras primeiro. Aí, o que aconteceu? Eu recebi uma proposta da Control ID, que meu viés, meu DNA na segurança é controle de acesso, né?
Foi por muito tempo. Viva do controle de A acesso. lenda viva. Nem tanto. E aí eu fui para a Control IG, lá desenvolver um trabalho. Pô, cara, eu não lá. sabia. Fui gerente comercial da Control IG por um ano e meio. Não sabia. Saí da Intelbras para ir lá, todo mundo, tu vai sair da Intelbras para ir para a Control IG? Não, cara, vamos lá, o projeto é bacana. Pô, que projeto, hein, velho? O Marcelo deu uma A oportunidade muito luva era grande. grande. O passe foi caro. Tive Barcelona, Paris. Tá bom. Proposta do Qatar, meu. Foi por aí, tá, Marcelo? Tivemos o Marcelo, um cara muito tem o Diego, quando veio aqui, ele falou ele é um cara que os dois, fantástico. Marcelo e o Albert, que são os caras assim... Ele me deu total liberdade pro cara, aqui ó, tá aqui a chave, faz. E aí foi, só que o que aconteceu, eu ficava muito tempo, bem dizer, morei em São Paulo, né, porque nesse período, porque a empresa era aqui, por mais que foi aceito que eu não morasse aqui, eu ficava aqui, tinha um apartamento aqui, ficava final de semana e tal, às vezes eu ia embora. E aí minha esposa ficou grávida, aí né, eu casei. Aí a minha esposa ficou grávida da nossa filha, e aí aquela impasse agora, vamos morar em São Paulo, não vamos morar em São Paulo, mas vou morar em São Paulo, viajando direto, deixei minha mulher sozinha aqui, né? Aí foi aquela... na cidade aí dela. A gente chegou um dia, conversamos com o Marcelo, acabei saindo. Logo em seguida fui para trabalhar com o Hikvision daí, né? Através da mas você Unation. também só lugar ruim que ele passou, né? Só lugarzinho bom. Nada de experiência, né, velho? E aí, cara, o que foi legal? E daí fui para mas sempre naquela vontade ainda de ter um negócio. Tinha, Você conversava. de ter, mesmo que aí depois ele ficou longe, porque estava em outras empresas, a gente se encontrava e, pô, Marcinho, aquela ideia. O Douglas estava sempre em São Paulo, a gente já jantava. Aí, tudo a ver, sempre se trombava, né? Exatamente. Vamos jantar aí, tá em São Paulo, vamos jantar e tal. E aí a ideia foi indo. Verdade. Foi amadurecendo. Aí fui trabalhar com o Hikvision na Unation. A Unation era o dealer master da Hikvision na época. Tanto que toda a estrutura comercial da Hikvision na época era feita pela Unation, os key accounts, época, né? a administração de vendas, era toda. Tanto que hoje, não digo hoje, mas o primeiro time comercial da Hikvision no Brasil, lá em 2017, 2018, foi bem 90% foi a migração dessa equipe para a Hike, né? E então eu respirava a Hikvision, a gente desenvolveu, criamos um relacionamento muito forte lá também. E nesse meio tempo o Douglas estava na Intelbras ainda, a gente se encontrava, ele ia lá em casa jantar, comer uma pizza, a gente conversava, e aquela ideia, vamos botar em prática? Pois vamos ver, Eu sei como é que é essa parada. Vontade, mas e a grana? Isso, não, eu tenho a graninha aqui, aí um dia eu montei um plano de negócio, madrugada, mandei pro Douglas, daqui ó. Daqui é o plano de negócio, pra gente montar precisa de tanto, é isso aqui, a gente aluga uma... Vamos. Aí fomos indo. Aí um dia, aí o Douglas saiu da Intelbras. Janeiro. Aí eu pensei, cara, vai ser janeiro agora. Janeiro de 2018. Quando o Douglas saiu da Intelbras, não, agora vai. Ele me ligou. Agora não vai ter desculpa. Ele apareceu lá em Tubarão, na minha casa. O Márcio tá aqui. Mas teve um episódio antes. O que aconteceu? Quando o Douglas saiu... E agora eu vou atrás do Douglas. O Douglas perdeu a mãe dele. Foi coisa de... A mãe dele faleceu e eu disse, 30 dias. Vou esperar um pouco, tá, né? Ficou adolescente. Foi. Né? Aí depois ele, né? Passa, é normal, né? Foi complicado. Só quem natural, cara. Isso, né? Se o cara não tiver com a cabeça boa, nada vai aí passou um dia, daí ele fez uma cirurgia, uma apendicite. Peraí. Aí tudo na sequência, cara, assim. Pode ter desencadeado também, um pouco forte emocionalmente. E aí um dia, daí o que aconteceu? Aí eu tava naquele negócio, tava tendo muita mudança lá na empresa também, e eu falei, cara, agora é a hora. Vai ter Exposec em maio. Pra mim, cara, tem que ser agora. Eu falei, cara, tá? nós temos que ser agora. Porque tava desenhado o projeto, tava desenhado. Mas do jeito que é hoje ou não? Mas o projeto não. A Parque Seg. Dá o play lá. Parque Seg, né, Douglas? Ela foi montada o nome Parque Seg. Pensando no que é hoje. Porque Parque Seg é o Parque da Segurança. Isso ia chegar nisso. Pô, que legal, olha isso, cara. Então o que acontece? A gente já pensava na cidade. Claro, a gente vamos evoluir. Era uma grana. Vamos evoluir. Muita grana para montar a cidade, né? A cidade, o planejamento do Márcio, quando ele fez, a cidade seria para a gente começar a pensar na cidade em 2023 a 2024. Isso. Ô, louco, que salto, hein, velho? Nosso plano de negócios era esse. A cidade nasceria em 2023 ou 2024. A gente começou com sala de aula. Isso, é isso aí. Isso.
E aí, Puxa, meu, e mas aí que a gente evolução. foi, cara, vamos, tu tem dinheiro aí, vamos botar um pouco aqui, se vira. Aquele negócio, né? A gente, até nós temos um curso de gestão de plano de negócio, a gente, claro que às vezes o empreendedorismo fala mais alto do que a razão, né, cara? Então, vamos risco, né, cara? Se vira. E o que aconteceu? A gente foi, e aí quando ia até a feira, esse cara, porque na feira nós vamos lançar, divulgar, ajuda, né? E vamos falar com todo mundo pro mercado. Vamos abrir a ideia. A gente já tinha um bom relacionamento com o mercado, vamos falar com o pessoal, vamos lançar essa ideia, vamos trazer até parceiro. Pra sentir, né? A gente já pensado no modelo de negócio de ter patrocinadores e parceiros e tal. E aí realmente foi um dia, Douglas, tá aí? Fui na casa dele. Cheguei lá um dia, tava curativo aqui ainda. E aí, cara, agora não tem mais jeito, vamos embora? Bora. Aí precisamos pra feira. Aí eu pedi demissão e a gente montou o ParkSeg. Mas aí eu falo, tem que ser louco, né? Não pode ser normal. Aí montamos uma apresentação, PowerPoint, desenhamos, o Douglas desenhou no programinha do Mac lá dele um 3D de como seria a sala. A gente já achamos a sala para alocar. Cara, foi muito louco, né? Foi época de eleição. Aquela loucura que o Bolsonaro ganhou, que ninguém sabia como é que a política tá. Greve de caminhoneiro. Lembra? Loucura. Tudo que a gente comprou, nada chegava. Verdade, nada chegava, velho. Esse caramba, comprou um computador com a televisão e nada vinha. Esse caramba, e que loucura é essa? E aí todo mundo chama nós de louco. Porque fala, como vocês fazem isso? São loucos. Pô, eu tenho um áudio guardado até hoje que um dia eu vou mostrar. Uma pessoa agora? Se quiser, uma pessoa que me mandou dizendo que eu era louco e que eu deveria continuar como trabalhando em fabricante, que eu me ia dar bem lá, que eu estava sendo uma... Na verdade, você se dava, né? Você tinha uma vontade, você tinha um sonho, vocês tinham um sonho, né? Cara, é que além do negócio do empreendedorismo, tem o propósito, né? Que a gente quer transformar esse nosso mercado. A gente tem isso, não é simplesmente... Isso não é uma responsabilidade muito grande. Só ganhar dinheiro, só business, não A gente fala isso, pode ser poético, pode ser parecido. Não, mas não é, eu acredito nisso. Porque, cara, claro, então por que você não dá curso de graça? Se nós pudéssemos, a gente dava. É porque tem estrutura para bancar. A gente tem um passivo ainda para resolver. Que a gente vai chegar daqui a pouquinho para falar disso. E gera emprego. Gera emprego, gera negócio, tem muita gente. Gera despesa. Querendo ou não, por que não faz de graça? Fala pro governo liberar e ser de graça. É isso aí. E aí nós montamos, aí viemos para a ExpoSec, né? Divulgamos, tivemos o apoio de muita gente. Né, bom relacionamento do mercado também ajuda, né? Isso daí. Aí lá o Christian também, o Douglas já tinha contado pro Christian a ideia fazia até uns anos atrás, né? Eu contei a história da cidade uns anos atrás pro Christian, uma vez, dando uma carona para ele lá em Florianópolis até o aeroporto. Eu falei a história toda, tinha que montar uma cidade. Isso. 2, 3 anos antes. E aí, quando nós falamos para ele que nós íamos montar, ele estava fazendo aquele giro que ele faz, a gente entrevistou, nos deu apoio. E aí a gente conseguiu iniciar parceria com alguns fabricantes, já que também que já nos apoiaram de cara, né? Que já acreditaram no projeto. Acreditaram na gente inicialmente no projeto. Porque conhecia a capacidade de vocês também. Exatamente. Né? E aí a gente começou a montar a ParkSeg, foi indo, e a gente teve muito apoio realmente de fabricantes, de pessoas que nos ajudaram, como o próprio Christian do CT, depois veio o CT também, a gente teve uma parceria com eles, os fabricantes que nos apoiaram, muitos distribuidores, tu citou o Ricardo da Cybershop, né? Ricardo foi um dos primeiros pessoas que apoiou e que investiu na ParkSeg. Tivemos outros fabricantes aí também. Essas pessoas se tornam muito importantes, né, cara? Fazem parte da nossa história hoje, né? Então, e aí a gente montou. Aí o Douglas, com essa expertise de treinamento que ele tem, né? Ele também, ele montou o laboratório. Eu falei, cara, isso aqui, essa parte aqui é teu, monta com o teu sonho. Aí ele montou as bancadas do jeito que ele sempre quis montar, que nunca pôde. Então as bancadas. Que é o que realmente dá satisfação de você ver a coisa. Puxa, eu cara, tem que tem que ter um ponto de rede para cada um. Aqui tem que ter um monitor para cada um, tem que ter um iPad para cada um. Então vamos botar, sabe? Vamos lá. Verdade, montou autoestrutura. Computador, produto para todo mundo. Cara, era o jeito que vocês pensaram mesmo. E a gente conseguiu mostrar isso para o mercado. Então, é difícil tu conquistar alguém para vir fazer um treinamento, vou pagar para lá. Cara, o que foi legal? A gente recebeu aluno de Roraima, velho. No começo já. Isso é incrível, né, meu? Cara, segunda turma, eu acho. São Paulo, Rio de Janeiro. É igual aqui, cara. Tem gente que vem lá de vocês do sul para fazer aqui. Eu acho incrível. É loucura, velho. E aí,
cara, e aí isso aumenta a responsabilidade de É, fazer demais. melhor, de botar um instrutor de qualidade, de ter um conteúdo de qualidade, de pensar cada detalhe para o cara ter No uma experiência. cafezinho que ele vai Sim, tomar, verdade. tudo isso. De gente. tudo, o almoço, quem é o fornecedor do pensou em almoço. A gente tudo. pensou em tudo, entendeu? Até no site, lá no começo, o cara já falava, né, se ele tinha algum problema com lactose, pra gente já até cuidar da alimentação dele do coffee break. É um cuidado disso. especial, um carinho Exatamente. com quem tá indo lá, É verdade. que tá fazendo o investimento, Pô, o né, cara velho? ter produto para todo mundo mexer na bancada. Não o cara ficar lá na frente passando slide, né? Que às vezes nem. A gente Às vezes é cansativo nem isso, você, né? nem você aqui hoje. A gente veio aqui, você montou uma estrutura também para o cara pegar no produto, mexer Isso, na mão da e massa. interativo, É isso você aí. tira dúvida. É isso. O curso é pra eles, né? É isso. Exato. E aí a gente foi pensando nisso, aí a parceria foi crescendo, tivemos muito apoio, aí começamos a participar de eventos, evento da Sevent também nos apoiou desde o começo, foi um dos parceiros que nos apoiou desde o começo, depois hoje depois ficou um tempo fora, mas tem muita gente que nos ajudou, a própria Faz Gold que está aqui hoje te apoiando, nos apoiou muito no começo também. Tivemos a Lacerda no Break, na época que também foi parceiro nosso, depois não foi mais. Teve muita gente que nos ajudou, que foi a IPCAN aqui em São Paulo, foi parceiro nosso. A Mega Visão do Digão lá nos ajudou no começo. Sim. A SATS lá no começo ajudou. Retomamos a parceria com a SATS agora também. Legal. Eu sempre tenho um medo de falar o nome, porque a gente sempre esquece alguém. Sempre esquece alguém, e é alguém importante, mas sinta-se o coração lembrado, tá né? aqui, Então, Sinta-se muita lembrado. gente nos ajudou. A Cego, desde o começo, está desde o começo, jogo é conosco. verdade. A Control IG, sempre desde o comecinho conosco. Né? Teve muita gente aí, o TEC, TP-Link, tantos outros que estão... A própria GL também nos apoiou. Até mesmo porque os equipamentos, eles precisam ser demonstrados. Tu precisa ter a prática com a solução. Isso, e não pode ser uma solução, porque o técnico em campo, ele vai encontrar vários cenários ali, né? No nosso treinamento de controle de acesso, por exemplo, eles acabam no treinamento de controle de acesso mexendo em Control ID, RAIC, o TEC. Tudo, né? Então eles acabam vendo soluções diferentes. Isso vai ajudar lá na frente qual solução ele vai aplicar. Porque às vezes um tem uma perfumaria a mais que o outro. O que ele vai ter, né? E também a RAIC, que foi importante, até pelo peso que a RAIC tem hoje no mundo inteiro, e a tecnologia agregada de um fabricante desse, o peso que ela tem, para nós foi importante também. Ter ela já desde o começo, né? Isso, a RAICvisa nos deu um apoio desde o começo, através da Unations também, que na época era o Gíria, né? O pessoal da Unations nos apoiou muito na época também. E a gente foi crescendo, foi acontecendo, né, Douglas? A gente foi desenvolvendo, conseguimos criar e cada vez desenvolvendo novos treinamentos que a gente ficou muito com a parte de redes, né? Toda essa parte de conceitual de controle de acesso e portaria, o cara entender o que é uma portaria, né? Controle de acesso, não só configuração, o cara entender a eletrônica, dimensionamento de fonte, cuidados que tem que ter. Pô, eu tenho aqui um produto que é corrente alternada, a outra é corrente contínua, como é que eu faço isso funcionar? Sim. Então nós nos preocupamos com todo esse detalhamento, né? As nossas emendas sempre foram macros, vamos dizer assim. Por mais que a gente usasse um hardware de um fabricante A ou B, claro que a experiência do aluno era com aquele hardware, naturalmente ele aprendia um pouco daquilo, né? Tinha aquela experiência, então a gente foi. E graças a Deus a gente começou a crescer, tivemos parcerias boas. Em 2018 a gente começou, né? Em 2018, já setembro, nós estamos fazendo 4 anos agora. Nós estamos fazendo agora em 4 anos no final de setembro. E 2018, 2019, e num crescimento rápido, tá? Nós estávamos já num crescimento rápido. Porque era carente também o mercado. Era, não? É ainda carente. Só que aí veio a pandemia, né? Isso foi um fator que... Ninguém esperar que acontecesse um negócio desse no mundo inteiro. Ninguém ia esperar isso aí, cara. E a gente estava numa crise, como o Douglas falou, a gente estava, cara, assim, um contrato... Tinha um contrato grande assinado já, né? Pô, já assinamos um contrato, cara. Que dor. Contratamos gente, colocamos carro para 6 meses. Depois em 30 dias. Rapaz, demos 2 cursos. No curso, aí tivemos que cancelar tudo. A gente sorte que o nosso parceiro foi um compreensivo. Não, teve que entender, né, cara? Foi muito legal. Sim. E aí, cara, já veio a pandemia mesmo e a gente lá, vamos fazer o quê? Vamos pro online, todo mundo, né? Aí demos um curso online, Só que aí você tem que pensar rápido, né? Pra agir rápido também, né? A gente também tem muita gratidão pelos parceiros, porque na pandemia nenhum parceiro cancelou conosco. Abandonou, nenhum parceiro. Cara, isso foi muito importante. Segurou a onda, né? Segurou a onda ali A gente teve um apoio sempre muito importante deles. Isso para nós foi fundamental. Quem tem parceiro, cara,
Tem surpresas, né? E aí, o que aconteceu? Aí o Douglas estava ali, aí vamos fazer o quê? Aí nós já tínhamos nós já estávamos planejando ter uma plataforma EAD, mas a gente estava fazendo com calma, tanto que a gente estava pesquisando. Pô, eu lembro que eu fiz reunião com 10 empresas de plataforma EAD para tentar descobrir qual a melhor. Que se encaixaria com o perfil de vocês. A gente queria fazer aula ao vivo, se tem aula ao vivo, se não tem. Sim. Aí, né? E aí foi aquela coisa toda. E aí veio a pandemia, a gente acelerou o processo. Tá? E agora? E aí todo mundo... Tu não conseguia mais ter nem receita com o curso online. Então, tinha tanto conteúdo jogado que tu... A gente fazia tipo parceria com o próprio patrocinador. Então, já que ele estava bancando, a gente abriu o curso gratuito, porque tu já tinha que... E continuar o trabalho. Exatamente. E aí, só que, pô, mas agora começou a... Né, tem funcionário, tem aluguel, e agora? As receitas, né, velho? E aí, cara, que foi a coisa maluca. Aí nós estávamos eu e o Douglas lá um dia, sentado na sala, só eu e ele. A gente mudou o rumo 6 vezes, acho que em menos de uma semana. Cara, a gente teve mais 6 reuniões em uma semana, é verdade, assim, tipo... E agora? Vamos fechar tudo e vamos online, né? Aquela coisa louca, né, cara? Pensei muito, o que eu vou fazer agora da minha vida? A gente, assim, e aí eu falei, Douglas, sabe o que nós vamos fazer? Porque assim, ninguém sabia como é que ia voltar. Quando voltar, talvez essa estrutura que nós... Desculpa. Não vai ser necessário. Que nós temos aqui, será que vai atrair o pessoal ainda? Cara, daí nós decidimos, vamos desengavetar o projeto da ParkSeg, mas não para montar, vamos começar a engajar a gente, vamos trazer apoiador para esse negócio. Vamos montar a cidade agora? Aí eu lembro que ele estava sentado na bancada, na janela, assim. É coisa de maluco mesmo, por isso que o pessoal... Ele estava na bancada lá da janela e eu fiquei para trás, assim. Como assim? Montou a cidade agora? Tá maluco, Parou cara? tudo o negócio. Entendeu? E aí, cara... não faz sentido isso que você tá falando. Daí, preciso beber um negócio. Vamos beber. Dá um café aí, dá um uísque junto. Pô, mas 6 horas da manhã, então dá um pão. E aí foi, cara, não digo que a gente vai montar, vamos achar gente para ajudar a gente, vamos montar uma cooperativa. Porque, cara, nós tínhamos orçado, assim, era coisa de $1 milhão para montar uma cidade, assim, um troço... É mais de R$1 milhão. Vamos construir uma cidade, cenário real que a gente quer e tal. Aí a gente fez, a gente tinha uma parceria muito forte com o CIESE, na Santa Catarina, que é a Bárbara, que é a presidente, e a gente, já naquela época, a gente fazia eventos em conjunto, a Bárbara nos apoiou, foi uma das pessoas também que sempre nos apoiou, e eu falei, vou falar com a Bárbara primeiro. Vou mostrar para ela, ver o que ela acha. Um projeto já com a cidade. Apresentei para ela, a gente montou rapidinho o projeto. Já estava fácil, estava muito real na cabeça de vocês, né? Montamos ali, já pensamos uma ideia, como é que ia ser, conceito, e aí mostrei para ela, ela gostou, ela achou fantástica a ideia, aí ela me convidou para participar de uma reunião da diretoria do CIESE, online, apresentei, aí lá, a diretoria do CIESE ela é composta por donos de várias empresas de segurança do estado. Todo mundo também gostou. Aí um dia eu fui na Segware, numa reunião que quando o Mike e a Mirella, né? foi quando cancelou a ExpoSec, lembra que tava aquele rolo? Eles foram fazer uma reunião sobre isso e aí eu falei pro Mike, cara, essa ideia é fantástica, tamo junto, pô, vambora. Sim, a cidade. É o que vai dando força. E aí foi dando força. Tava tudo pimenta. Mas aí, cara, Vai jogando pimenta. Agora não tem como voltar. Mas olha só como foi a loucura. E aí, a ParkSeg era o que é? Nós tínhamos... aí tem que ser louco, meu. Não tem jeito. Não tem jeito, cara. No balde, jogando gasolina no balde. É isso aí. E aí o que aconteceu? Aí nós tínhamos a ParkSeg lá em Santa Catarina, era uma sala de aula, um laboratório técnico, um showroom. E como nós gravávamos bastante videozinho, não tinha mais espaço para gravar vídeo. A gente locou uma sala num outro andar do prédio, mesmo prédio, uma salinha. Aqui, isso, era onde nós gravávamos o EAD, né, e tal. Onde compramos um chroma key, tinha câmera, a gente gravava lá. A gente estava gravando bastante conteúdo lá. Aí o dono da sala, a gente estava muito bem com ele, que é o Hélio Cerqueira, que a gente conheceu até. Conheci. E aí o que aconteceu? A gente foi... Seu Hélio, conheci. O Hélio Cerqueira é um grande empresário, ele foi pro Estapar, né? Vendeu pro BTG. Gente boa, hein? É isso. E aí, cara... atual, né? Simples. Muito simples. Gente boa. E o que aconteceu? Aí a gente alugava a sala dele. E aí quando deu a pandemia, a gente ligou, pô, tem como tão? Não, fica tranquilo, vou dar uma carência pra vocês. A gente subiu para conversar com ele. E aí, quando começou a retomar um pouquinho, que tava ainda na pandemia, mas
Já não tava aquela, tipo, lá no nosso prédio não podia entrar, tinha aquelas pessoas. Todas aquelas restrições, tal. Aí tava voltando, tava tudo tudo aquela restrição ainda. E aí, como tava todo mundo online, nós tínhamos um estúdio lá, ele tinha uma outra empresa, ele tinha investido numa startup de gestão de água lá em Santa Catarina. Sim. E daí essa empresa ficava no mesmo andar que nós tínhamos o escritório, o estúdio, que era dele. E ele teve uma ideia de a gente unir forças. Local, o espaço para gravar. Como estava todo mundo pro EAD, podcast, aquele negócio todo, já que vocês têm isso aqui montado, vamos começar a alugar e a gente também quer usar para nossa empresa. Então vamos fazer uma permuta. Sim. Você não paga mais o aluguel, mas é o que eu posso usar aqui tantos dias do mês. E nós estávamos fazendo uma reunião sobre isso, numa mesa redonda. Quando acabou a reunião, e aí o Hélio perguntou, aí o Douglas estava conversando com o Mano ali, que é o sócio do Hélio e tal, e aí o Hélio, o que vocês estão fazendo? Não, a gente está pensando em montar uma cidade, a gente lançou um projeto aí, daí eu contei para o Hélio por cima. Como assim? Explica melhor isso aí. Aí eu falei por cima. Aí, cara, a gente saiu da reunião, foi no outro dia, né? No outro dia de manhã ele apareceu lá na nossa sala. Me explica melhor esse negócio aí. Mas eu sei que foi assim, ó, tipo, primeiro que isso já era na pandemia, que já era 2020, isso que está acontecendo já é 2020, mas eu encontrei o Hélio, a gente encontrou o Hélio do nada em 2018, isso. Porque quando a gente estava montando a ParkSeg, eu estava vindo à noite trazendo umas caixas para montar o laboratório. E o elevador abriu lá no subsolo do estacionamento, da garagem, né? E eu entrei e uma caixa caiu. Nisso, do outro elevador, sai o Hélio. A gente não conhecia o Hélio. E o Hélio viu a caixa e pegou a caixa. E ele disse, deixa que eu te ajudo a levar lá na tua sala. Eu disse, não precisa, não, vou lá. Olha que coisa, vou lá. Cara. E aí o Hélio foi lá. Quando o Hélio entrou, só tava eu e ele olhou, ele já deu de cara com a marca ParkSeg. Aí ele assim, ParkSeg, como ele foi dono de uma maior empresa de estacionamento da América Latina. Verdade. É alguma coisa com estacionamento, ele falou assim, não, é uma escola voltada à área de treinamento de segurança. Mas impactou ele. E aí ele falou assim, essa empresa vai voar, tá? Essa empresa não tem como dar errado. Aí eu assim, que bom, obrigado. Não, é 7 letras, ParkSeg. Aí eu fiquei olhando pra ele. Assim, ter essas coisas. Cara, aí eu fiquei olhando pra ele assim, sério? Ele disse, não, sério, a gente precisa conversar, tá? Desde aquele dia em diante, ele sempre falava isso. Então ele encontrava nós nos corredores, a gente precisa conversar, tá? E a gente precisa almoçar, tá? A gente precisa tomar um café, tá? Toda a vida, né, Márcio? Ele encontrava a gente em corredor e tal. E vocês nem pretencioso. Não, foi indo. Aí, foi fluindo aí mesmo. Ele também estava com o negócio dele, a gente se encontrava pouco, às vezes via ele só de uma vez a cada 2 meses, ele viajava bastante também. E aí, nesse dia que o Márcio está falando, que era o segundo dia que ele foi lá, era tipo umas 10 horas da manhã. Mas isso foi 2 anos depois, né? 2 anos depois. Que é 10 horas da manhã, que o Márcio fala que ele está conversando com ele e explica melhor, isso é 10 horas da manhã. 2 horas, 3 horas da tarde, o Hélio está mandando no nosso WhatsApp foto do galpão. Não. Sim. Aí o que aconteceu? Aí o que ele falou? Meu Deus. Aí ele falou assim, eu quero conhecer, tu consegue me mostrar um plano de negócio aí? Ele falou, tu tem um business plan disso? Você tem. Mostra. Mostro. Pode ser hoje à tarde ou amanhã e tal. Eu falei, pode. Aí ele já foi com a ideia, ele falou o que precisava, a gente falou do galpão, tantos metros e tal. Ele realmente passou ali perto. Ele achou o galpão que hoje é a ParkSeg. Ele mandou a foto, isso foi numa sexta-feira, a gente apresentou para ele. Ele disse, não, semana maravilhosa esse número naquele dia. Não, a gente não tinha nada certo ainda. Esse número aí, é isso aí que precisa para montar. A proposta é essa. Então tá, segunda-feira eu te dou a resposta, mas a princípio vamos tocar em frente. Aí o que ele fez? Ele mandou a foto. Na sexta-feira ele mandou a foto da sala, do galpão. Ele foi viajar, ele foi viajar. Eu e o Douglas ligamos para a imobiliária, pegamos uma chave, fomos um sábado lá, não tinha nem luz ligada. Cara, a gente olhou, aí Kim. Não, sabe o que é o mais incrível? Quando a gente entrou no galpão ele estava assim, claro, ele estava há muito tempo fechado. Ele tinha umas divisórias antigas, a gente reconstruiu tudo com drywall para trazer tudo um negócio melhor. Mas a repartição do galpão, ela é como era antes, até igual. Hoje. A gente visualizou as 2 salas de aula, a gente visualizou a cidade onde ela é hoje. Tem coisa que é pra ser mesmo. Não, assim, ó, é de arrepiar, tá? Não, eu acredito nisso. E sem É luz. de arrepiar o negócio. Sem luz!
A gente andando com o celular do celular, a luz do celular. Eu acredito, Cara, é incrível isso. E era tudo podre, não, tudo caindo. Muito tempo Entendeu? Mas o design, onde é o showroom. Era o que vocês precisavam. Mas a demarcação estava pronta, é isso que chama atenção. E aí, como ele cara, tava lá dentro. aí a gente fechou, o Hélio, ele virou um sócio investidor, né? Ele não atua diretamente na gestão da empresa, hoje quem toca a empresa é o Douglas, mas ele apostou nesse sonho junto com a gente nessa época. Ele disse, cara, vamos construir, quanto custa para construir, e aí a gente foi, alugamos o galpão, aí um dia eu e o Douglas fomos lá, desenhamos no giz. É que, na verdade, a gente passava a ideia para a arquiteta e a arquiteta, ela não conseguia desenhar, ela não conseguia trazer a cidade da forma que a gente queria. E aí, num sábado, eu falei para o Márcio, mas compra uma caixa de giz, nós vamos desenhar a cidade no chão do galpão. Assim, a repartição certinho, a metragem. A casa tem que medir tal, aqui é um quarto, aqui vai ser um corredor. E a gente desenhou a cidade no chão com giz. E chamamos a arquiteta. A hora que ela viu o desenho no chão, ela disse, agora eu entendi, agora deixa comigo. Aí ela levantou a cidade. E ela fez como é hoje a cidade. É incrível, tá? Nossa, e aí a gente montou. A gente montou a cidade lá. E aí, cara, uma coisa que foi muito doida. Aí quando um dia eu tava lá na frente do galpão, eu olhei assim. Cara. É verdade. Cara, eu tô na rua onde eu reconstruí a minha vida. A Automatiza era ali. A Automatiza era na rua, na mesma rua. Onde a Parque segue hoje. Só que lá no começo da rua, eu não tinha me tocado disso. Quando E eu tava verdade, lá, ele não tinha se tocado. eu disse, caramba, velho, minha vida recomeçou quando eu entrei na segurança. Eu disse, cara, olha só, eu dei tanta volta para chegar aqui onde eu tô, a 30 metros de onde eu estava. E aí, eu disse, não, muito louco isso. E aí a gente foi, aí a gente construiu a parte, enquanto estava pandemia, nós construímos a cidade, né? Começamos a construir em agosto de 2020, inauguramos ela em final de janeiro de 2021. E a gente foi construindo ela do jeito que a gente imaginou. Então, no meio do caos do mundo inteiro, nós dentro do galpão de capacete, empoeirado, né? Empoeirado, e o pessoal dele na obra construindo a cidade. Realmente foi muito E aí legal. a gente fez um trabalho também, aí a arquiteta montou um 3D, a gente montou uma apresentação. Aí a gente começou a fazer várias reuniões de apresentação, trouxemos novos parceiros, começaram a investir com a gente nessa cidade. E aí foi. Ficou mais palpável do pessoal enxergar aquilo que porque a vocês maioria estavam... do pessoal também não sabia. Durante alguns meses, a construção da cidade era segredo também. A gente não contou. Ninguém sabia que estava sendo... Queria dar uma impactada também, até por causa do contrato que a gente tinha da parceria, a gente não podia falar. Tá, sim, normal. Então, por esse motivo. E a gente foi aí depois começou a divulgar, vieram os novos parceiros, a gente inaugurou a cidade. 2021 foi um ano bem complicado pra gente, porque ainda estava naquela... Tudo inseguro. Aqui em São Paulo complicado. Pior né? aqui em São Paulo. Lá no sul até que estava mais. Santa Catarina foi um dos estados acho que mais maleáveis, né? Causa aqui, né? Aí a gente começou a ter começamos a ter curso com turma reduzida. Aí a gente comprou... A procura subiu aqui para mim. Botamos acrílico dividindo as bancadas. A gente fez todo o processo para... Aí foi. Protocolo, né? Aí lançamos a plataforma EAD, aí usando a cidade, né, para gravar os EADs. Aí a coisa foi. Graças a Deus, a gente inauguramos São Paulo no final do ano passado. Mas bem dizer, tu teve lá na inauguração. Então... Essa é a história da ParkSeg hoje, né? Então, e aí temos a... Cara, que coisa incrível. Deixa eu te fazer uma pergunta que eu fiquei curioso. Quando vocês montaram, assim, que ficou pronto, pô, legal, agora vamos apresentar. Como que era pro pessoal que chegava lá, que vocês falavam assim, tipo, pô, uma parceria, a gente quer propor uma parceria. Qual que era a reação dessa turma aí? Que, pô, você olha e você fala assim, não, vocês não fizeram isso. Não, primeiro que assim, o que acontece hoje? Todo mundo que conhece a cidade, por exemplo, tá o vídeo aí. O pessoal vê esse vídeo. Né? O Márcio até agora correu aí o Brasil aí com a Arena Segurança, levando a ParkSeg aí. Então o pessoal vê isso aqui, ele olha isso aí, ele não tem noção quando ele chega lá. Porque quando chega lá, aqui é uma imagem, mas quando chega lá é maior que isso. E tu vê assim, cara, realmente é uma cidade de verdade. Porque o pessoal falava assim, experiência real. O pessoal falava assim, é o Projac da segurança. Só que o Projac, se tu conheceu o Projac da Globo, realmente as casas são de mentira. A parte interna está dentro do estúdio.
Ali não, ali tu tem tudo real mesmo. Eu vejo, tem caixinha Fora pra e você dentro é passar. igual. Tem tudo. Tem E tudo. foi Real. pensado de uma Real. forma onde a tubulação a tubulação que não vai para lugar nenhum, porque o cara vai encontrar isso na prática. Puxa Entendeu? vida, Ele cara. realmente vai ter que pensar, pô, aqui o guia não passa, por onde que eu vou? Existe o caminho, Existe isso. né? Mas ele vai ter que realmente pensar, analisar, porque é isso que ele vai encontrar na realidade, no dia a dia dele. Aham. E a gente leva essa realidade, essa experiência lá. Então, isso que realmente, quando o cara vai lá, quando o pessoal começou a ir lá, o cara ficava assim, cara, que loucura, o que é isso aqui? Como é que vocês conseguiram construir isso? E tem gente que vem de fora do país, veio o pessoal da África conhecer, o próprio pessoal da China, que vem muito, o fabricante que vai lá conhecer também, os caras batem foto. Realmente, no mundo inteiro não existe um negócio Não, é desse. surpreendente isso. É muito diferente. Então o pessoal tem uma reação muito, muito positiva, né? Pô, eu não imaginava que era assim, pô, que legal. E aí a gente foi, claro, nem tudo são. Tudo parece que nós estávamos falando ali. São flores, né? Tudo são flores. Gostoso cara. demais. Então, uma estrutura, a gente tem uma. Por mais que tu tenha toda essa estrutura, e a gente fez isso pensando em cada detalhe, mas não é fácil levar aluno para lá. A gente tem todo esse trabalho de conscientização, né? O nosso mercado ele tem ainda aquela, pô, eu não preciso de treinamento, já estou 12 anos no mercado, pô, vou aprender o quê? E eu acho que essa mentalidade às vezes atrapalha um pouco no desenvolvimento do nosso negócio. Mas enfim, é claro que também tem outras escolas, existem outras formas de treinamento, você ministra treinamento aqui, está focado no mesmo propósito que a gente, como tem outros profissionais aí no mercado que fazem isso, né? Mas o mais importante, não importa se ele vai vir para o Parque Cego ou não, ele tem que estar preocupado em se aperfeiçoar. E a gente está preocupado não só na parte técnica, a gente precisa mostrar para ele como que ele gerencia o negócio dele. Então, a gente tem cursos voltados para gestão, planejamento estratégico, plano de negócios, Que é o Márcio que ministra o curso. formação de preço, né? A gente fala tanto gerar valor. Muita coisa, não é simplesmente puxar cabo, né, cara? Exatamente. Gerar valor, todo mundo fala, mas o que é gerar valor? Então, mostrar na prática que às vezes... Desde a compra do próprio material, né, Exatamente, cara? claro. Exato. Às vezes A negociação. tá tudo isso ligado. Às vezes são coisas simples que você Ele não consegue... sabe criar o markup dele. Mas isso que vocês estão falando e fazendo, que são coisas diferentes, né? Falar e fazer, né? Pedir e agir. Isso que vocês estão fazendo, eu vejo como algo que você dá segurança para a pessoa. Exato. Porque já veio pessoas aqui treinar que falou assim, Edson, uma coisa é a gente, instalar 10 câmeras. A outra coisa é aparecer, vou falar na realidade de que aparece muito aqui, aparecer 200 câmeras, a gente fica inseguro. Sim. Pô, cara... Que mudou a infraestrutura. Mudou. Né? E assim, saber que tem alguém que tá ali do seu lado para te apoiar, te dá mais aí. segurança. Então você pega aqui, o cara que vai te ajudar a você desenvolver, porque você treinando é uma coisa, você, Exato. cara, você tem que agora botar a sua característica aqui. Isso aí. Né? A gente te ensinou um caminho. Aí você pega e fala para ele assim, olha, cara, tenta fazer uma compra boa. O que é uma compra boa? Sei lá, tentar comprar à vista e sobrar uma grana. Ele ganha na compra e na venda, né? Né, isso. Então, assim, você tá dando uma certa margem de segurança para aquela pessoa e fala assim, poxa, esse é o caminho, porque os caras sabem do que eles estão falando. E o problema que o mercado teve muito sério, e isso foi em geral, que agora começou a voltar ao normal, é que com a pandemia, claro, muita gente foi para o online. Foi. Então, todo mundo começou a ter que se virar no online. E muita gente aprendeu a fazer muito bem isso, né? E trazer Sim. treinamentos online. Só que o treinamento online, nem todo treinamento, principalmente treinamento técnico, que é o que a gente ministra, tu sabe, ainda mais que no próprio presencial tu já vê que tu precisa ajudar o aluno, tu senta do lado dele, que por mais que tu deu tudo que tu tinha que dar, ele ainda não aprendeu, então tu tem que ir lá, aqui lá eu vou ter que sentar depois com ele ali para tentar ajudar ele. Então nem todo treinamento ele consegue aprender no online, até porque é um treinamento técnico. É diferente se eu fizer um treinamento, claro, um conceitual, por exemplo, do Márcio, que praticamente toda a parte de planilha, o cara consegue fazer 100% online, sendo que depois que eu dei ideia para ele, não, Márcio, nós vamos trazer o teu treinamento também presencial, tem enchido. Por quê? Porque é diferente o presencial. É diferente. Entendeu? Sim. Agora tu imagina um curso técnico, que o cara tem que fazer, por exemplo, pega uma câmera LPR, tem calibragem, tem altura, tem ajuste fino. O
cara não tem como ter isso no online. Essa entendeu? percepção, essa O sensação não online tem. ajuda porque ele te traz um embasamento, ele te traz a parte Tem de sua importância, atualização de sim. informação, mas tu não consegue sair do presencial. Para o nosso mercado, principalmente, da área de segurança, o cara tem que ter os dois. Verdade. Ele vai ter que passar pelo presencial. Uma hora ou outra ele vai ter que Entendeu? passar. Então é importante isso para ele qualificar, porque é ali que ele está botando a mão na massa, que ele realmente está mexendo ali, que então eu entendi por que eu tenho que ligar isso aqui. Ali ele realmente cai a ficha dele. E ele sai mais preparado para Com certeza, eu concordo com isso. A gente tem um princípio assim, o IAD é óbvio, não tem como fugir, cada vez mais vai estar mais mundo inteiro, né, faculdade, Sim. enfim. O que nós entendemos é que existe o conteúdo que é para o formato EAD e é o conteúdo que é o formato presencial. A gente não, na ParkSec, a gente não transporta um curso presencial para, cara, vamos botar no EAD que vai dar mais dinheiro e tal. Que realmente, né, às vezes tu consegue fazer um trabalho de marketing forte, tu vai lá ganha uma boa receita. Mas a gente quer também, a gente entende que tem conteúdos que podem ser EAD sim, e até facilitam a vida do aprendizagem. Concordo. Facilita o tempo, né, a tua trilha, tu consegue ganhar tempo, tu consegue fazer híbrido, poder estar ali consultando aquele material de vez em quando tu precisa. Mas a gente entende que muitos conteúdos não tem como ser EAD. Entendeu? Um cara que é uma experiência grande, ele consegue de repente fazer uma reciclagem AD, né? Perfeito. Isso. Mas eu acho que a formação... A atualização, né? Vou mexer com fibra. Tem coisas que realmente... Lá na ParkSec, o cara passa a fibra lá na cidade. Faz a fusão. Entendeu? Passa a fibra. Ele tem que ter essa experiência de fazer a fusão da fibra. Ele vai aprender. E no poste, como é que faz, sabe? Então, ele precisa ter essa experiência. É isso mesmo, é a experiência. O cara tem que tentar passar por aquilo lá. E no presencial, além também de tudo isso, a gente não está aqui fazendo apologia para o presencial, pelo contrário, até porque a gente vende curso EAD também, comercializa, né? Mas a gente entende que isso é uma... existem os dois caminhos, né? Sim. Então, por isso que a gente foca bastante na estrutura. E se faz necessário, né? Uma coisa é você furar uma parede, né, de um bloco comum, que você percebe isso até na hora que você fura. Você percebe, fala, puxa, essa broca eu furei 6, mas ela virou 8, porque o bloco é antigo. Não é verdade? Isso aí. É verdade. Se tu não cuidar, tu faz um rombo do outro lado. É verdade. Do jeito que você vai colar ali, olha, você está num escritório, faz uma casinha aqui, uma cabaninha para cair. Então, essa experiência você vai passar ali, né? Trocando essa ideia. Mesmo no EAD, a gente está tentando trazer a cidade para o EAD. Então, a gente grava nos cenários reais, né? A gente mostra na prática o que pode acontecer. Isso. Então, a gente tenta também trazer para o EAD, porque a gente sabe que muitas pessoas vão... E tem pessoas que têm essa característica, né, de aprendizagem. Cada ser humano tem uma facilidade de absorver. De visualização, de gravação na cabeça. Ele viu aquilo ali, para ele tá... Então, a gente também entende que tem pessoas que preferem fazer EAD. Eu faço muito curso EAD dentro da minha área, consumo muito conteúdo EAD. Eu consumo muito vídeo também. Então, é padrão, é normal. Mas eu acredito que um profissional hoje... Tem treinamentos que você precisa fazer. Ele vai passar pela prática. Ele tem que passar. E isso a gente já está notando, né? Vai no distribuidor, o cara, voltou o treinamento presencial lá. Assim, não, já tá funcionando. Eles, cara, é isso que eu quero perguntar para vocês. Vocês sentiram uma melhora na procura das próprias pessoas? Sim. De querer se capacitar? Tá normal agora. A gente sentiu bastante. A procura por treinamentos, a gente fazia muito treinamento em company, que ia até a empresa, está voltando. Está voltando isso também. A parceria com novos distribuidores para nós ministrarmos os treinamentos na distribuidora também está voltando. Exato. Então isso tem... O normal está voltando. Está voltando, assim, a gente está sentindo esse demanda caminho, assim, está aumentando. Tá. Eu acredito também até porque muitas distribuidoras hoje estão fazendo muitas parcerias boas e fortes com os fabricantes, e proporcionando essa experiência. Você falou da SATS, realmente, você viu a estrutura que a SATS montou para trazer essa experiência para o consumidor, né? Ontem, não é só legal. Simplesmente venda, né, de balcão, né? Não, peraí, vem conhecer. É assim, tem um especialista. Dá um apoio, né, para o cliente, porque ele consegue levar o cliente do cliente dele de mão dada lá para mostrar. Mas, cara, olha, aqui essa é a estrutura. Por que eu compro aqui? É legal isso aí. Olha só, né, a estrutura. E até porque
Hoje, se a gente for analisar, isso já acontecia antes da pandemia, o nosso mercado, né, hoje a gente tem lá, a gente ouve, né, a gente vive no mundo do instalador, muita gente reclama, vende pela internet, o cara compra na internet e só me liga para instalar, eu não faço isso. Só que assim, se você ficar só nesse ciclo de reclamação ou de não buscar uma alternativa... E também não acompanhar... Você vai ficar nessa base da pirâmide e é o que vai sobrar. Exato. Só vai aumentar isso. Na Europa é assim hoje. Hoje, eu falo bastante com meu cunhado, mora em Portugal, por exemplo. Lá, qualquer serviço mais simples de botar uma câmera Wi-Fi, ele compra, e é que nem ar-condicionado. Você vai comprar na Leroy Merlin um ar-condicionado, você tem uma lista de cara para instalar. É a mesma coisa. Então, se você fica... Mas aí cada um tem que encontrar o seu nicho. Né? É por isso que a gente vende muito a ideia, e a gente tem essa experiência, eu tive essa experiência, e eu gosto de passar para os alunos, porque eu ainda dou treinamento lá também, de vender a solução. Quando tu consegue vender solução para o cliente, isso não está na internet. O cliente não encontra solução na internet. Ele encontra kit. Que não vai resolver a vida dele. Ele não vai sozinho lá. O equipamento que eu vou instalar na minha casa é diferente da do Márcio, é diferente da tua. E às vezes, quando a gente fala isso, todo mundo, quando o mundo fala vender solução, você já imagina algo robusto, uma câmera LPR. Não, às vezes é uma coisa simples. Gente, tem DVRs hoje, com custo baixo, com analíticos, tudo que os caras nem sabem que existe. Que às vezes você agrega aquilo, uma linha virtual, uma forma de detecção de movimento para você gerar alarme. Isso é solução. Isso é solução. Mas às vezes o cara vendeu para o cliente um DVR que grava e vê pela internet. Só isso. O cara não sabe, ele acha que tem um Gol na garagem, mas ele tem uma Ferrari. Isso aí. Agora, se ele tivesse mostrado que o cara estava comprando uma Ferrari, ele teria vendido por mais, ele teria vendido, né, mais integração e teria tido um retorno maior. E o cara estava feliz. Ele potencializou a venda dele com o que o cliente pediu. Exatamente. É isso aí. Mas isso é muito comum, tá, Márcio? Eu venho da área de técnico, eu sou técnico. E se eu falo para os caras, não tem como fugir, eu sou técnico. Uma coisa que eu já vi muito no mercado é que assim, tu pega hoje tu pega médicos, dentistas, entre outras áreas, né? Os caras são muito organizados. Então, se tu quiser ir lá numa consulta médica, que hoje é R$300, em qualquer lugar que tu for é R$300. E a nossa área ela tem que se fortalecer mais entre eles. E uma coisa que o mercado tem que entender, o profissional de segurança tem que entender, é que ele é um profissional de segurança. Ele é um médico da segurança. Então, quando eu te chamo lá em casa e vou dizer, tá, o que eu tenho que colocar aqui? É tu que vai falar. Douglas, aqui tu vai ter que instalar, para resolver o teu problema, tu vai ter que instalar um alarme. Eu vi que tu tem um cachorrinho, então eu vou ter que instalar um sensor PET, vou te explicar por quê. Ali é uma área semi-aberta, eu vou ter que botar um sensor micro-ondas, também vou te explicar por quê. Esse aqui é o orçamento. E também vamos instalar a câmera e tal. Tu é o profissional, é tu que vai me falar o que eu tenho que botar. O problema é que às vezes, aí eu te chamo, aí tu chega lá e aí eu falo, não, sabe o que é? Mas eu quero botar ali tal câmera. Ah, tá, eu tenho, eu boto. Acabou, tu não é mais o profissional. Como assim eu virei o profissional? Eu sou cliente, eu não entendo dessa área, eu não entendo se tem altura, que lente que eu sei que eu quero, mas e aí como tem muita vai... gente que entra nesse caminho do cliente, não, eu não vou ser contra porque eu estou fazendo a venda aqui, mas não é o que ele precisa. E lá na frente vai impactar. Mas o Douglas, você está falando uma coisa que e vocês até citaram a CIES e tal, o Guerra, que eu falei para vocês, ele fala muito disso, né, cara? Precisa regulamentar o nosso segmento. Exato. Que a partir do momento... mas aí você vai falar assim, poxa, Edson, regulamentar, a gente vai pagar mais caro. Não é isso que a gente está dizendo. Regulamentar é justamente isso. Por quê? Vai ajudar o profissional. Exatamente, cara. Fala, assim, a gente não pode tabelar preço de mão de obra. Isso aí Isso, não existe. Sim, existe. Até porque é diferente. Até porque quem faz o preço é o mercado, não é você. Diferente. Não nós. Tu tabelar uma visita técnica é diferente. Agora, o serviço que vai ser feito é outra coisa. Então, ele até comenta muito disso, né? Que se falam muito disso na CIES, na ABES, tipo, tá, e aí, como que a gente vai regulamentar? Só que a gente precisa da ajuda de quem está dentro do segmento. Então eu vou contar para ti um projeto que nós lançamos no final do ano passado, juntamente com o CIES de Santa Catarina, que é um piloto, que a gente está validando para talvez levar para outros locais, que a gente criou uma certificação, selo CIES. É uma trilha, né? A gente criou uma trilha de conhecimento que envolve EAD e presencial, onde é uma forma de qualificação de mão de obra, tanto da mão de obra já existente, quanto da geração de mão de obra
para as empresas associadas ou para as empresas de segurança daquela região. Então, o CIESE nos apoiou, está sendo uma forma que a gente construir essa autoridade, vamos dizer assim, junto com o CIESE. Poxa, eu tenho essa qualificação Opa, aqui. se realmente nós temos o profissional tem essa certificação, ele realmente, a gente entende que ele tem um pré-requisito adequado para ser uma mão de obra de mais qualificada. É um começo, né, cara? É um começo de querer E a gente tem buscado regulamentar. A gente tem feito contato com o Senac, com o Senai, com algumas faculdades de tecnologia, a gente já conversou para fazer parcerias. Então a gente também tem feito esse trabalho em paralelo para tentar, só que é um trabalho árduo. Árduo e tem muito... um pouquinho desgastante, né? E a gente até conversou um pouco lá atrás, né? Nosso mercado tem a questão dos egos ainda, que é muito forte. Que fala muito. Né? Mas a gente tenta... Mas também não adianta, são barreiras que a gente tem que transpor. Então, com continuidade, seriedade, a ParkSeg faz um trabalho muito sério, a gente procura fazer sério realmente o trabalho, e sempre procurar fazer o melhor, se a gente erra, a gente procura corrigir. Estamos aqui hoje porque a gente também tem sinergia com o teu trabalho, né? Tu faz um trabalho também de capacitação, de trazer ao mercado. Então a gente vai apoiar qualquer tipo, a gente está junto em qualquer tipo de... E a gente, por mais que a gente tenha parceria com A ou B, a gente está aberto para o mercado. A gente quer ser um braço estratégico para o nosso mercado. Exatamente. Né? Então, porque não... tem uma coisa que a gente precisa falar vocês deram o passo de vocês estão fazendo o que é necessário para contribuir com a segurança. É um negócio, obviamente, mas deram o passo de vocês. Eu dei o meu passo, não fiquei reclamando nas redes sociais. E você vê aí, né? Você pode pegar a turma do CT Hub, deram o passo. Sim. E dão passos significativos. Por quê? Está contribuindo. O ruim é você falar, reclamar, espernear e ficar parado. Isso. Exato. Então, a gente está, de certa forma, contribuindo sim. Isso. Né? É o fato de você soltar lá toda hora e falar assim, poxa, cara, se valoriza. De tanto que a gente fala, assim, pô, verdade, eu vou me valorizar. Acordei. Foi tarde, mas valeu. Né? Mas nunca é tarde. E se não desse esse passo? Se vocês não é o que a gente falou. E as noites sem dormir? Sim. Nossa, cara, muito. O que é isso que você quer? E o Rivotril? E a cachaça? E a cachaça, né? Pra amenizar, né? E assim, e pra você, tipo assim, pô, você fala assim, agora eu vou investir isso aqui, não tenho. Como que eu vou falar lá em casa, lá? A pessoa precisa acreditar em mim. Sim. Só, eu vou vender um carro aqui. Cara, isso tu falou no ponto que a gente não falou aqui, mas da família. Eu não posso reclamar do Douglas também, não. Minha esposa apoiou desde o começo. Que a gente realmente... Acreditou no sonho, chegou cara. um momento que a gente teve que desfazer então para acreditar, para colher lá na frente, né? Então a gente faz isso, claro, a gente planeja, né, tentando antecipar riscos, né? Mas todo negócio, quem empreende sabe que há riscos mais sempre, riscos, né? Do que... E a gente está indo, seguindo em frente. Esse trabalho não é fácil. Não é fácil. Eu acredito muito nisso. Mas a gente sempre se mantém em movimento, né? Por mais que às vezes vamos sempre em frente. Às vezes nem sempre você consegue ir em frente. Exato. Às vezes você tem que dar uns 2 passinhos para trás. É verdade. Na frente. Mas o movimento tem que sempre estar ocorrendo. É verdade. Isso eu tive que fazer isso aqui, né? Mas é o que você falou, o movimento é sempre importante. Cara, eu acho que assim... É que eu falei para vocês, o papo ele flui. Flui do jeito... Mas olha assim, o primeiro de tudo é agradecer. Muito obrigado, porque... A gente que queria agradecer o convite, também a estrutura fantástica aqui, o local, né, show de bola. Obrigado, viu? E assim, é para isso também que a gente está fazendo aqui, é para mostrar que é importante pro mercado. Que existe as parcerias sinceras. Cara, a gente pode falar que a gente é concorrente, mas é concorrente no mercado. Mas, poxa, cara, eu sei o que vocês têm de capacidade. Tá todo mundo focado na mesma ideia, né? Na mesma não tem como isso, não tem como. O sonho de vocês, o sonho de vocês, o meu. O que eu posso alcançar é o que o meu conhecimento me dá, o meu conhecimento me proporciona. O que vocês podem alcançar pode ser muito maior, que com certeza tem que reconhecer. É o que vocês colocaram. Sim. Então, assim, não tem por que entrar em linha de conflito. Claro. É o que eu enxergo, tá? E eu procuro fazer. Em prol do mesmo sentido. É tanto que eu tava vendo uma foto que você vê o pessoal
pô, cara, um monte de empresário do mesmo segmento que é portaria remota, junto, cara, jantando depois da Isso é feira. legal. Pô, isso é muito bacana. É difícil, É difícil você fazer É, isso. é bem né? difícil, Então, mas Mas é estão legal, fazendo. é um passo mas é bacana. legal. É o que a gente está fazendo, a gente está se movimentando. É aí que começa a construir essa parte de regularização do mercado. Isso. É aí que começa, já é um passo. Porque todos estão Porque lutando. talvez não vai ser, né? A gente não quer ser a ParkSeg, tem que ser a ParkSeg. Talvez a gente vai ter que se unir com você, nós vamos ter que se unir com mais um. Cara, e vocês vão chegar onde eu não chego, é vamos quebrar óbvio a isso. cidade e vão para cima, entendeu? Exatamente. Claro, cada um tem seu negócio, você tem seu negócio, você tem suas contas para pagar, você tem suas bocas para alimentar, nós também, mas a gente está aqui, né, fazendo esse trabalho de forma séria. Daqui a pouco nós vamos estar tudo junto na feira aí, ó, isso aí, né? com certeza. Encontrando parceiro e falando novamente de Então, negócio, fazendo um grande network. E não é fácil, cara, não pensem, realmente não é fácil. Trabalhar com o não. nosso mercado, cara, não é, o nosso mercado é complicado. E a gente até contratou uma agência de marketing agora recentemente. O E pessoal a gente tem já, feito um e a gente já trabalho contratou. fantástico. Cara, como até tu fazer post. eles entenderem, porque como eles não pode, não sei, é difícil. O É. nosso mercado ele é O um mercado ele é diferente de todos. ele é complicado, porque não tem barreira de entrada, qualquer um entra. Então, às vezes tu não sabe, tá, e minha persona, meu negócio, tá, mas às vezes muda muito. Muda Não, muito. Exatamente. Não tem, São cara. entregas totalmente diferentes, apesar de ser o mesmo segmento. É claro, muito... tem coisas que tu consegue, que dá pra, mas nós estamos tendo um trabalho muito bacana agora, justamente para ajudar pesquisa. A gente está tentando entender um pouco do comportamento. É também. muito mais profundo do que a gente... Muito Exatamente. mais, cara. É muito mais profundo. Muito mais. E outra, o que a gente falou logo no começo, é segurança. Isso está atrelado com você, com a sua segurança pessoal, Verdade. da sua família, É necessidade básica do ser humano. linkado com a segurança pública. Olha o quanto o nosso segmento ajudou a segurança Uma pública. responsabilidade grande nisso. Poxa, cara, não dá para ficar brincando com isso. Não dá. Cara. Pessoal, novamente, obrigado de coração. Eu fiquei muito A gente feliz que por agradece. esse bate-papo, que é um Nós bate-papo também. putz, muito tranquilo e instrutivo. Eu tenho plena certeza que quando isso for ao ar, muita gente vai se identificar com a ParkSeg, vai entender aqui o porquê que tem pessoas, né? Tem ser humano de Isso verdade aí. que Sim. quer fazer o bem, quer fazer uma diferença. E para falar mal a gente tem bastante, mas vamos seguir em É isso frente, aí. porque eu acho que importa. Fala novamente rede social da ParkSeg. Vamos lá, quer seguir a ParkSeg no Instagram? O Instagram é nosso, é o diário, movimento diário, @ParkSeg Oficial. A gente tem também um canal no YouTube, que é o ParkSeg TV. A gente tem bastante conteúdo bacana lá. Temos o nosso Facebook, ParkSeg Academy, né? E o site www.parkseg.com. Lá você tem toda a agenda de treinamentos, inclusive tem um link para você ir para a nossa plataforma EAD, também é EAD ParkSeg. Quem quiser conhecer o conteúdo de EAD também tem lá, disponível para conhecer, gerar conteúdo, consumir aquilo que você quer. Cara, agradecer de coração, para Eu nós que foi agradeço. muito legal. A gente sempre fica feliz Bacana. quando tem a oportunidade de falar um pouco da E eu acho que é história, a né? primeira vez que a gente contou bem a história desde o começo, né? A gente contou um pouco uma vez Eu lá acho que foi a no- primeira vez que a gente teve um espaço para contar bem a lá história no, desde o C- começo. no CT do CTcast a gente falou um pouco, né? Mas hoje eu acho que foi mais... Acho que hoje a gente pegou mais lá no A início. gente eu acho. contou detalhes mais íntimos. Não, isso é muito mais legal, íntimos. cara, porque realmente é uma luta árdua, né? É uma luta árdua. É que assim, ó, a gente está aqui para se conectar, porque realmente tu falou com quantas pessoas têm história parecida com a gente. Poxa, cara. Até pior, É. comeram, né, mais poeira que nós, passaram por mais dificuldade que a assim, gente. E às vezes tá numa, quem estiver assistindo, né? E às vezes tá naquela, pô, eu acho que eu vou desistir. Não desista. Toca que vai dar certo. Vai em frente. Dá uma agonia danada, mas vamos embora. Não desista. Vamos embora, é É verdade. importante analisar também o que está acontecendo, né? É, A gente brinca, né? A gente tem que ser persistente, não insistente, né? Persistente é quando tu consegue entender que tu tá no caminho certo, que putz, Faz os eu vou ajustes. Isso, exatamente. Tu analisou o macro, tu vê que tá. Agora não adianta também, a gente tem que fazer essa análise. Pô, se eu tô por esse caminho aqui, eu tô insistindo aqui, pô, tô insistindo em reclamar, não corro atrás, reclamo que a internet vende, reclamo. Aí tem que pensar. Sim. Repensa o que é da vida, porque. Cara, E não é só segurança, não. não, é em nossa tudo, vida, né? num contexto todo. Bom, eu realmente eu fico muito satisfeito em saber que
a gente tem uma importância, uma sincera importância no mercado. Então, vocês aqui, para mim, isso é importante, isso realmente fortalece também. Para nós também. Porque a mesma dificuldade que vocês têm, a gente também entende Claro. de poder trazer o cara para sentar ali, Sim. conversar, explicar pro mercado, poxa, cara, não só ver a coisa ruim. Porque às vezes pode ser que você fale assim, puxa, Edson, tem uma demanda aqui que eu não consigo atender devido à minha estrutura. Você atende aí? Opa, legal. Tem coisa que tem que saber onde nosso pé alcança. Poxa, essa Sim. demanda não vai dar. É. Fala com o fulano lá. É Ele, isso aí. ele vai te ajudar. É isso aí. E é isso aí, eu acho que é muito bacana a gente muito fazer bacana isso. mesmo. Eu tenho uma novidade para falar, eu esperei para falar no final, mas eu vou falar agora. Pessoal, nós aqui da TVS, o Centro de Treinamento, que é o antigo Super Portaria, agora é Centro de Treinamento e Segurança em Jogo, acaba de fechar a parceria com a PPA, então vamos ter treinamentos Legal. de PPA aqui, motor e todos os periféricos Legal, da PPA parabéns. aí. Legal. Muito obrigado pela presença de vocês, obrigado por vocês mesmo. Nós que agradecemos. ficarem com a gente até aqui. É isso E aí. segue a gente lá também, viu? TVS no YouTube colocou, é simples de achar. Maravilha. Até a próxima. Obrigado. Tchau, Valeu, pessoal. pessoal. Até mais.